o Brasil deve continuar exportando volumes elevados de soja para a China neste segundo semestre. Qual será o impacto do tarifaço nisso? É isso que a gente vai discutir agora, conversar sobre o assunto com o Vlamir Brandalize, que já está aqui com a gente. Ele que é da Brandalize Consulting. Bom dia, Vlamir, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Vlam- Valteno. Vlamir, bem-vindo ao Agromanhã. Fala pra gente aí sobre seguir, né, o Brasil seguir nas exportações de soja à China. Como é que fica isso pra gente agora? Olha, o Brasil tem como principal destino China mesmo, né? E esse ano, com toda essa guerra comercial aí promovida pelo Trump, certamente o que a gente está sentindo, a China, ela vinha nos anos anteriores num estilo de redução de estoque, né? Então, o estoque que a China trabalhava era estoque em cima de navios, né? Saindo dos países de origem, no caso Estados Unidos e Brasil, a soja, que é o produto que ela mais importa do agro, né? E agora a gente está sentindo que a China está agressiva, né? Nós estamos com um recorde de exportação brasileira e a China é o destino principal. Vamos continuar provavelmente até outubro com um recorde para a China, porque a China agora também, em cima da guerra comercial, ela está voltando a trabalhar com estoques, né? Ela está olhando a guerra comercial como também um fator de segurança alimentar. Então, mesmo que ela tenha o fechamento de acordo agora nessa semana com os Estados Unidos, que ela vai precisar importar soja americana, é certo, ela também vai continuar comprando mais do que compraria em outros tempos, né? Então, para a nossa soja, a guerra comercial em si, ela não está afetando muita coisa. Porque nós estamos vendendo muito forte, o produtor está vendo as cotações aí nas últimas semanas, mesmo com guerra comercial se valorizando, porque a China ela vai seguir como grande compradora, né? Ela precisa. O quadro de oferta e demanda mundial de soja ele não é muito folgado, né? E esse ano a safra americana é menor, então tudo isso nos leva a crer aí que no caso da soja a guerra comercial vai influenciar muito pouco, né? Mas tem aí um fator que talvez fosse interessante a gente analisar, Vladimir. O fator Argentina, que está sendo melhor tratada que o Brasil dentro dessas negociações, tanto entre eles e China, quanto entre eles e os Estados Unidos. E a Argentina também é um produtor de soja. E será que o Brasil não fica diante dessa... Veja só, olha que coisa incrível. Os Estados Unidos vão fechar um acordo com a China, é o maior adversário deles, e não vai fechar com o Brasil, pelo menos até agora. Não há sinalização, que a gente parece que nós vamos ter aí a taxação, pelo menos nesse primeiro momento, de 50. Então, assim, como é que você analisa esse contexto em que tem a Argentina aqui do lado, bem tratada, e se o Brasil não fica muito fragilizado nessas negociações também a China, ó, já que o Brasil está apanhando os Estados Unidos, eu vou aproveitar esse momento e vou comprar, mas eu vou comprar mais barato, entendeu? Não, essa é a primeira imagem conforme a gente olha, mas a gente tem que olhar a Argentina, né? A Argentina ela é grande exportadora de farelo, de óleo, de biodiesel. Ela industrializa a maior parte do grão dela internamente. Então, e a China, como compradora, ela é compradora de grãos, né? Porque a China tem o maior parque industrial de esmagamento de soja do mundo é na China. E ela é a maior consumidora, então ela dá preferência de comprar soja em grão. E a Argentina em si, ela teria aí 5, 6, 7 milhões de toneladas de soja em grão possíveis de serem exportadas. E se a gente olhar, a China deve importar perto de 110 milhões de toneladas de grãos. O volume que a Argentina pode participar é um volume pequeno, se a gente olhar no global dos negócios, né? Certamente a Argentina está melhor que nós nesse momento, sim. Provavelmente vai continuar melhor aí no âmbito global. Então, alguns espaços, talvez até do farelo, que o Brasil vende farelo também. Nós disputamos com a Argentina o primeiro posto na exportação mundial de farelo. Até alguns locais, alguns espaços, a gente vai ter obstáculos, sim. Mas com relação ao global da soja e da soja em grão, que é a que afeta mais o produtor brasileiro, eu acho que vai ter pouca variação, né? Porque a soja brasileira, ela tá, se a gente vê
nesse momento, nós estamos com prêmios nos portos aí perto de 160, 170, acima de Chicago. Então, o nosso prêmio nesse momento, ele é melhor que o americano, ele é melhor que o argentino, e a gente tem que se colocar do lado chinês também para ver o questão principal, porque o chinês de negócios, ele é muito craque de bola. Então, o que ele vê? A soja brasileira, Valtena, ela tem de 44% a 48% de proteína. A soja argentina tem de 42% a 44%. A soja americana, 42%, 44% também. A nossa soja, então, se a gente avaliar, ela tem quase 10% a mais de proteína. E quando a gente vê, quando você vai esmagar a soja, fazer o óleo e tirar o farelo para usar em ração lá na China, o que conta efetivamente para o chinês é a percentagem da proteína, né? Porque o que tem o valor efetivo do farelo é a proteína. Então, qualquer essa disputa que venha a ocorrer, quando tiver lineado os pontos e valores, o Brasil sempre vai ter a preferência da China, a não ser que nessas negociações aí com os Estados Unidos, a China se dispõe a comprar soja americana e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos coloquem obstáculos em cima de compras de soja brasileira, que eu acho que não deve acontecer. Eu acho que os Estados Unidos, eu olho o Brasil como quase como um país qualquer, aí, não é um país importante para eles nas negociações, porque a China, sim, a China fornece muita coisa e no peso das negociações do abastecimento americano é muito importante eles fazerem acordo para dar condição aí de não ter inflação aí dentro dos Estados Unidos. Se a gente olhar o volume brasileiro que entra nos Estados Unidos, é um volume muito pequeno. E a Argentina também, nesse canto, só para fechar a ideia, ela vai continuar exportando sempre de preferência o farelo e o óleo e o biodiesel, né? Eles são os maiores exportadores de biodiesel do mundo e eles estão estimulando essa linha da industrialização local e a China sempre vai dar preferência de importar o grão, né? Ela não, ela mesmo americana, ela importa o grão, né? Pois é, Vlamir, a gente estava se questionando aqui como é que fica a nossa produção, né, de soja mesmo, porque os produtores eles estão desanimados, né? O setor que a gente conversa aqui em relação a custos elevados, né? A ProSoja mesmo falando, não sabe. A gente vai ter uma super safra, claro, a maior safra de grãos da história, com a soja liderando, e é nosso carro-chefe, mas a gente não está sentindo, por parte do produtor, um apetite para ampliar áreas. A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. E outra coisa, essas questões do tarifaço americano, se vigorar mesmo, não é só essa perda da agora. É mais preocupante porque o agro trabalha com o ano que vem, com daqui 2 anos. As pessoas estão se preparando. Então a gente pode estar diante de uma perda de capacidade de balança comercial, de desequilíbrio muito grande também, né? Isso é muito preocupante, né? É claro que a gente é essa potência, mas isso que a Carol perguntou, para não sair da pergunta dela, você vê como esse apetite aí dos produtores de soja? Olha, Valtena, com relação à evolução, vamos ver aí o que vocês comentaram, né, com relação a essa nova safra aí pela frente. Então, o que eu vejo, que a gente está vendo aqui no escritório, é que o Brasil vai continuar crescendo a soja. Só que nessa nova temporada, o avanço de plantio de soja em áreas de pastagem degradada, essas áreas que são ditas áreas novas, ele vai ser um avanço mais tímido, porque primeiro que o custo de produção, que nem vocês comentaram, perante o valor da soja, ele está alto perante se a gente fizer uma média de 5, 6 anos para cá. Então, os insumos, eles se valorizaram, a soja, ela está melhor que o ano passado, mas ela está abaixo da média dos últimos 5 anos, então a margem de lucratividade do produtor é mais apertada, e o produtor, provavelmente, nessas áreas novas, ele vai avançar menos. Então, não vai dizer, ele vai continuar avançando? Sim, tem áreas que estão preparadas, com calcário, que o cara tinha pastagem e preparou para entrar, ele não vai voltar atrás, deixar parado. Então, vai ter um pequeno avanço. O que eu vejo com relação à soja, que a soja vai continuar crescendo, porque existe uma competitividade entre outras culturas. Por exemplo, esse ano no sul, Sudeste, a nível de Brasil, o milho está com valor bem abaixo da média dos últimos 3, 4 anos. Então, se você olhar no sul,
nós temos uma parte das áreas de milho de verão da primeira safra que o produtor não tem muita opção. Ou ele planta o milho, planta a soja, planta feijão, e ele, como o feijão também está muito barato, ele vai optar por plantar soja, porque ninguém vai deixar áreas paradas agrícolas que são prontas, cultiváveis paradas. Então nós teremos um avanço de soja em cima de áreas de milho. Nós temos um problema que é o arroz muito barato no Brasil esse ano, e produtores do Rio Grande do Sul, principalmente, também devendo reduzir uma parte das áreas de arroz e indo para a soja. Nós temos as áreas normais aí de rotação, de renovação de cana, em que o produtor planta a soja, porque é uma alternativa importante na renovação de cana. Além dessas áreas, que esse ano vai ser menor, de áreas novas de pastagem. Então, nós vamos ter um avanço. Isso pode ser até 1 milhão de hectares a mais do que plantou ano passado. O ritmo de crescimento de plantio que nós vínhamos mais acelerado vai ser menor. E vamos ter um produtor um pouco mais cauteloso com relação ao investimento. Se a gente chegar, nós estamos aí a questão de 1 mês e meio do início do plantio da safra de soja, e ainda tem muito insumo que o produtor ele não comprou, então ainda tem atraso nisso. Talvez alguns produtores acabem limitando um pouco a tecnologia, adubação, usando algum produto de valor um pouco menor aí de tratamento de lavoura, isso é possível, mas com relação à máquina da soja ao global, eu acho que não muda. Nós vamos novamente ter um recorde de área, nós provavelmente vamos ter um recorde de safra, e vamos ter um produtor mais cauteloso, porque as cotações da soja nesse momento, elas não dão prejuízo para o produtor. Então, se a gente olhar a soja ao produtor de 110 a 125 reais, que está girando mais ou menos hoje a nível de Brasil, nas condições de insumos, ela não dá prejuízo. E se a gente pegar, por exemplo, o produtor de milho no sul, se ele não tiver uma alta produtividade, ele já entra com prejuízo em cima do custo de produção. O que o produtor hoje ele está mais cauteloso é com relação à guerra comercial, porque a gente depende de muito insumo dos Estados Unidos, e se o Brasil, vamos dizer assim, retalhar os americanos, aí nós vamos ter um problema, porque nós temos necessidade de alguns insumos americanos, nós temos uma questão de um parque de máquinas usado no Brasil que tem um lastro muito forte de produtos americanos, e aí sim ainda acaba ficando mais caro o custo de produção brasileiro, e talvez o governo daí venha piorar a situação do quadro brasileiro. Então isso é possível, porque a maioria das máquinas brasileiras é vinculada à tecnologia americana, e isso impacta no custo brasileiro, isso vai ter. Mas com relação ao plantio e área e potencial de safra, é provável que esse não desacelera. Ele vai crescer num ritmo menor que nos anos anteriores, né? Obrigado, Vlamir, pelas suas explicações. É bom lembrar também que no sul, que você citou tanto, a perda foi gigante lá dos produtores de soja, na faixa de, acho que de 20 milhões de toneladas. O Brasil poderia estar colhendo mais ainda, mas tem a questão climática que vamos olhar, né? Que também é uma variável que acaba impactando. Não foi tão grande esse ano, ficou mais no sul, Mato Grosso do Sul, um pedaço do Paraná. Mas vamos acompanhar aqui. Obrigado pelas suas explicações. Eu gostei dessa análise sua que mostra o porquê que pode haver uma ampliação. A gente estava trabalhando com um universo diferenciado, trabalhando com o Centro-Oeste. Suas explicações do Sul aí ajudam a gente a entender um pouco mais o que vai acontecer. Obrigado, viu? É, isso aí. É que o Sul também representa quase metade da produção brasileira, né? Então, clima no Sul, tecnologia, produtor descapitalizado, influencia na produção brasileira toda, né? Com certeza. Vlamir, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Igualmente, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.